Olá, galera! Esse é o curso Agora Vai e nós vamos iniciar agora a nossa aula número 2, Hidrostática, Líquidos em Equilíbrio. Gente, antes de começar, se você não assistiu a aula 1, dá uma olhadinha lá, veja no link. A aula 1 fala sobre os conceitos iniciais da nomenclatura de hidrostática, extremamente importante. Vamos lá? Aula 2, Lei de Steven. A pressão em um ponto na profundidade H em um líquido em equilíbrio é dada pela pressão do ar sobre o líquido somada à pressão do líquido. O que significa isso? Significa dizer para você que para a gente calcular a pressão em um líquido é preciso considerar que esse líquido está sendo comprimido, ou seja, existe uma compressibilidade do ar sobre ele. Então ele está recebendo peso do ar. Além desse peso do ar, recebe o peso de uma coluna de líquido que está sobre essa esfera, sobre esse corpo. Então a pressão total do sistema é a pressão do ar somada à pressão do líquido. Ok? Então a gente chama isso aqui de pressão total. A pressão total é a pressão atmosférica, que é a pressão do ar, mais a pressão do líquido. Certo? A gente discutiu na aula 1 que a pressão do líquido é dada pela densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Lembrando que se a densidade e a gravidade são elementos constantes nesse sistema, a variação de pressão de um líquido depende apenas da sua variação de altura. Bom, mas quais são as aplicações da lei de Steven? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Aplicações da lei de Steven. Eu tenho aqui dois tubos, né? Eles estão conectados e nesses tubos eu coloquei dois líquidos. O líquido 1, vermelho, e um líquido 2, azul. O líquido 2 ocupa a maior parte aqui, e esse líquido vermelho fica uma determinada altura, e o líquido 2 uma outra determinada altura, certo? Eles são chamados de líquidos immiscíveis, porque são líquidos que não se misturam. Eu poderia muito bem dizer que esse líquido vermelho aqui pode ser um óleo, e o líquido azul poderia ser a própria água. Ok? Bom, como que a gente calcula? O que a gente quer calcular nesse sistema? Bom, sobre a água a gente conhece muita coisa, a gente conhece sua densidade, suas características. Mas e esse óleo aqui? Qual que seria a densidade do óleo? Então seria essa a ideia da gente fazer estudo sobre esse sistema. Como que fica? Bom, vamos pensar aqui nesse sistema da seguinte forma, olha lá. O que tem aqui? Ar. Então está entrando a pressão atmosférica desse lado, mas desse lado aqui também está entrando pressão atmosférica. Se eu pegar um ponto X, numa mesma profundidade, nos dois líquidos, ok? Aonde abaixo desse ponto X eu só tenho líquido azul, abaixo desse ponto X eu só tenho líquido azul, você concorda comigo que a pressão nesse ponto aqui, então, é igual à pressão nesse ponto? Só que a pressão nesse ponto é dada pela pressão atmosférica mais a pressão do líquido vermelho. E a pressão nesse ponto é dada pela pressão atmosférica mais essa coluna do líquido azul. De modo, então, que eu poderia dizer o seguinte, ó, nas equações. A pressão do lado esquerdo, que era do líquido vermelho, é a pressão atmosférica mais a própria pressão do líquido. A pressão do lado azul era a pressão atmosférica mais a pressão do próprio líquido. Isso tomando X como referência, tem que tomar uma altura ideal como referência. E percebe a referência que eu tomei? Um ponto onde eu tinha o mesmo líquido, abaixo. Bom, igualando essas pressões, sabendo que elas são iguais, eu posso cortar a pressão atmosférica, porque ela aparece dos dois lados da equação, assim como a gravidade. Dessa forma, a equação vai ficar dependendo apenas das densidades dos dois líquidos e da altura das duas colunas, certo? Bom, analisando a altura das duas colunas e conhecendo a densidade de pelo menos um líquido, que naquele caso nós poderíamos conhecer a densidade da água, nós descobrimos a densidade do segundo líquido, ok? Então fica tranquilo, né? A densidade desse segundo líquido é a densidade do primeiro vezes a altura dividido pela altura do outro, ok? A gente pode fazer uma equação dessa forma. Então fica muito tranquilo a sua comparação de sistemas. Outro ponto importante em hidrostática, que a gente não pode deixar de falar, é o princípio de Pascal. Quando uma pressão é exercida em um ponto no líquido, essa pressão se transmite a todos os pontos do líquido. Se eu aplico pressão em um determinado ponto do líquido, a pressão vai ser transmitida. Isso é importante porque a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano, por exemplo, em uma prensa hidráulica. Imagina esse sisteminha aqui que eu tenho aqui,
uma prensinha hidráulica desse lado e um outro grande ponto do outro lado. Eu tenho uma pequena esfera com seu peso desse lado, um peso bem pequeno, e eu tenho uma caixa com peso gigantesco, mas eu preciso levantar essa caixa do outro lado. Como que eu faço? Bom, aplicando peso aqui, essa esfera vai começar a fazer com que esse líquido venha descer. Se esse êmbolo aqui permitir que esse sistema desça. Eu vou conseguir então deslocar um pouco essa coluna de líquido desse ponto para esse ponto mais baixo. Ao deslocar, eu estou transferindo essa força e essa pressão por todos os pontos do líquido. Como ele não tem saída, ele vai ser transmitido para os pontos do outro lado do líquido, até chegar desse lado. O volume de líquido deslocado do lado A, esse volume de líquido, vai ser igual ao volume deslocado do lado B. Ou seja, o movimento aqui vai ser um pouco menor. Porém, a relação da força que será aplicada será muito maior. Por quê? Porque mudou a área de contato desse sistema. Da seguinte forma, pressão é força sobre área, não é? Sim. Então, dá uma olhada do lado A. Força A sobre a área A. E a pressão é transmitida dos dois lados, elas são iguais. Então, a pressão em B é força de B sobre a área B. Ou seja, se a área for menor, a força vai ser menor para que o sistema seja mantido constante. Porém, ao transmitir isso para uma área maior, eu vou conseguir transmitir também uma força maior. Claro, eu não estou criando energia. Veja que o trabalho realizado desse lado do sistema, que é a força vezes deslocamento, é igual ao trabalho realizado deste lado do sistema, força vezes deslocamento. Só que o deslocamento é muito menor. O deslocamento sendo menor, a força vai ser maior. Ok? Vou ter um acréscimo aí, então, de força desse sistema, o que vai conseguir levantar um pouco esse sistema do outro lado. Certo? Isso então está relacionado aí ao volume do líquido, né? O volume do líquido deslocado é o mesmo. Sendo o volume do líquido deslocado, a gente consegue fazer uma relação entre a altura que eu vou deslocar e a área. Aquele sistema que tiver menor área vai precisar de um deslocamento muito maior. E o sistema que tiver maior área vai conseguir fazer um deslocamento menor, porque a gente não pode criar energia no sistema. Porém, eu consigo deslocar um peso gigantesco aplicando uma força pequena do outro lado. Gente, esses dois conceitos que a gente estudou hoje são extremamente importantes e vai cair no seu vestibular. Esse é o curso Agora Vai. Se você gostou da aula, dá um like, deixa o seu comentário. Vem com a gente. Esse é o final da nossa aula. Até a próxima aula.